Meus amados, graça e paz, bom dia. Nós estamos felizes neste dia, porque Jesus, Ele nos proporciona essa felicidade, e essa felicidade é resultado de uma vida que goza plena paz em Cristo Jesus. Meus amados, muito bom esse nosso encontro neste dia, que Deus esteja abençoando a você, a sua família. Mas eu convido a você para lermos a palavra de Deus lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no versículo 17, que diz assim a palavra de Deus. Você que está de posse de uma Bíblia, abra aí a sua Bíblia, una-se a um grupo, a sua família, e nós vamos ler a palavra. Atos capítulo 2, versículo 17. Diz assim a palavra: o próprio Deus falando por intermédio do profeta Joel. E diz assim a palavra do próprio Deus, dizendo: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito. Naquele dia profetizarão. Mostrarei prodígio em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Meus queridos, nós estamos falando de um momento assim de avivamento. Nós precisamos avivar a nossa vida espiritual, nós precisamos estar bem junto de Jesus, precisamos ter uma intimidade, ter momento a sós com o Senhor. E, na verdade, muitas e muitas vezes nós temos deixado, permitido que essa oportunidade passa e os dias vão passando. Nós estamos vivendo momentos difíceis nesses últimos dias, quando nós estamos enfrentando no planeta Terra, passando por uma crise por conta dessa pandemia. Tem morrido muitas pessoas, a enfermidade é terrível, a ponto de a palavra de Deus se cumprir, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando Jesus disse que a terra está, o Senhor disse que Ele sarará o povo, se o povo que buscar Ele, se orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, diz o Senhor, eu perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então a terra está enferma, a terra está gemendo, já diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. A terra está gemendo, precisando de socorro. E a Bíblia diz que o socorro é o Senhor. O salmista, escrevendo o Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Então é o momento da gente clamar a Deus por este socorro. Daí então, porque, como eu falei antes, que nós estamos vivendo difícil, e no nosso país, Brasil, existe uma doença, um câncer crônico, e esse câncer é provocado pelos políticos, os políticos que não têm moral, os políticos mentirosos, avarentos, arrogantes, que só pensam em si, usufruindo. Eles agora estão se movimentando sobre
a respeito da vacina, mas depois eles vão querer resultado, eles vão querer retorno financeiro, porque eles são espertos. E por essa razão é que os nossos políticos, eles são mentirosos, eles não cumprem o que fazem, eles não cumprem o dever que eles prometeram aos brasileiros, e não sabe ele que foi os brasileiros que colocou fulano, cicrano lá no poder, e eles agora estão se aproveitando do momento. Meus queridos, o texto em que nós lemos fala exatamente, e nós precisamos desse avivamento, precisamos de termos um encontro com Deus. Quando o próprio Deus diz assim, o Senhor derramarei do meu Espírito, esse aqui é o Espírito Santo, é escrito com a letra maiúscula, é o Espírito Santo, derramarei do meu Espírito Santo, ou do meu Espírito, diz aqui, toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os velhos, e etc. E a palavra de Deus tem se cumprido, mas a gente, meus irmãos, nós precisamos reservar um espaço para estarmos só com Deus, conversarmos com Deus. Isso aí vai gerar resultado de um avivamento espiritual. Mas quando o salmista, escrevendo o Salmo 139, que é um salmo que você conhece, quando o salmista diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe sabe quando me assento, sabe quando me levanto, de longe o Senhor conhece os meus pensamentos. Verso 23, ele diz assim, pois Tu formaste, 23 diz, pois Tu formaste o meu interior, Tu conhece a minha vida, Tu conhece de onde eu vim, Tu sabe o que eu estou fazendo, Tu conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Versículo 24, ele diz assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus prega o sermão das montanhas, ou da bem-aventurança, Jesus diz no capítulo 5, no versículo 1, bem-aventurado os humildes de coração, porque eles herdarão o céu. Lá no Salmo escrevendo, o salmista escrevendo, Davi escrevendo o Salmo e fazendo a sua oração a Deus. No Salmo 51 ele diz que um coração quebrantado move o coração de Deus. Então nós precisamos, meus amados, nesses últimos dias, quebrantar o nosso coração, ter intimidade com Deus. Precisamos de avançar. Eu lembro-me quando Abacuque, ele ora a Deus, ele intercede a Deus pelo povo de Israel. Ele diz, Senhor, avança a tua obra. Meus queridos, nós precisamos avançar. Nós precisamos, lá no versículo em que nós lemos, lá no último versículo do texto, em que nós acabamos de ler, a palavra de Deus diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu querido, não perca tempo, invista no reino de Deus, tenha intimidade com Deus, busque um avivamento. Eu costumo dizer, e é bíblico, avivamento não é gritaria, avivamento não é ganância, avivamento não é só eu pensar em mim, eu preciso pensar no meu próximo quanto a mim. Eu preciso, na verdade, buscar a presença de Deus. Meus queridos, é tempo de buscar a Deus.
O profeta Isaías diz: buscais ao Senhor enquanto se pode achar. Meu querido, o tempo de você fazer um clamor a Deus por um avivamento na sua vida é agora. Não deixe para mais tarde, não deixe para amanhã. O tempo oportuno é esse. Eu não tenho certeza que à tarde eu estou vivo, eu não tenho certeza. Por esta razão é necessário que nós busquemos ao Senhor agora. E você é o nosso convidado nesse dia para você invocar a Deus, você confessar o seu pecado a Jesus. É a Jesus. A Bíblia diz que nós deveríamos pedir perdão dos nossos pecados a Jesus. Nenhum homem na face da terra, nenhum homem, por mais religioso que ele seja, ele não tem poder de perdoar pecado, perdoar os pecados do pecador e garantir vida eterna. Nenhum homem na terra. Só Jesus, o filho de Davi. Que ele te abençoe. Vamos orar. Santo, santo e eterno Deus, meu Senhor e meu Pai, que está o teu servo, Deus, falho, finito, pecador, mas, ó Deus, agora eu lhe peço, Deus, que o Senhor aviva o seu povo. Quebrante os corações, ó Deus, para que as pessoas possam reconhecer que Tu és Senhor, que Tu és o Salvador, que Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E assim essa pessoa venha confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Meus amados, se você puder, não é obrigado, se você não for muito cômodo para você, você possa estar inscrevendo-se nesse canal. Dê aí o seu toque aí no sininho, inscreva-se, deixe o seu comentário. Pastor Antônio José Pereira, eu preciso que você me ajude, divulgue esse canal. É um simples canal, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Que Ele te abençoe, e até o próximo encontro. Fica na paz.